Irmãos, hoje nós vamos nos libertar do medo. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, o medo só te atrasa. Diga para ela assim, o medo te impede de você tomar posse da tua bênção, de você desfrutar de vitórias. O medo, irmãos, ele nos atrapalha. Essa é a verdade. Só que hoje nós vamos nos libertar de todo esse mal aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Amém, pessoal? Diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Eu quero abrir um parênteses aqui, ó. Eu quero te explicar o seguinte. Quando a Bíblia fala em temor, existem duas traduções. Uma das traduções é no sentido de respeito a Deus, ou respeito às coisas de Deus, que é o temor ao Senhor, e também a questão do medo, a questão da insegurança. Para a gente saber diferenciar, tem que ver o contexto do versículo. Nesse caso aqui, esse temor está nos mostrando que é um medo. Então a Bíblia diz assim, ó, que Deus, ele não nos deu o espírito de temor, de medo, mas o que o Senhor ele nos deu? Um espírito de fortaleza, o que mais? Um espírito de amor, e o que mais? E um espírito de moderação. Então nós sabemos que o medo, ele não vem de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o medo não vem de Deus. O medo, ele não vem de Deus. Amém? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte, escuta o que eu vou te falar. Deus nos deu o quê? Um espírito de fortaleza. Aí eu pergunto para você, que tipo de fortaleza? Para que serve uma fortaleza, irmãos? Já viu aqueles filmes antigos que o pessoal fazia de tudo para tentar penetrar no castelo e entrar, invadir, e nada conseguia derrubar o castelo lá, a fortaleza? Pois bem, esse é o espírito de fortaleza que o Senhor coloca em nós. Ou seja, pessoal, é um espírito impenetrável. Ou seja, Deus, quando nós temos o espírito dele, ele nos coloca, irmãos, como se fosse uma barreira tão grande, a ponto do mal ele não conseguir tocar em nós, pessoal. Amém? Diga para a pessoa que está ao outro lado assim, ó, você precisa do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele vai proporcionar uma barreira onde o inimigo não vai conseguir entrarmos. Por exemplo, o diabo ele vai tentar colocar uma mágoa no teu coração, mas como você está cheio do Espírito de Deus, você não está com medo no teu coração, pelo contrário, você está como se fosse uma barreira ali, uma fortaleza, o diabo não consegue entrar. Entendeu? Irmãos, por que hoje em dia tem pessoas que elas são fracas, né, no sentido psicológico? Pode ver, irmãos, que a gente vive uma época, e eu falo isso com todo respeito, mas uma época em que as pessoas são muito mimizentas. Pode ver, irmão, as pessoas colocam a culpa em muitas coisas, qualquer coisinha, porque isso, porque aquilo. Muitas pessoas são reclamonas, muitas pessoas, sabe, desistem fácil. Por quê? Porque está faltando aquela fortaleza, irmão. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga, você precisa estar cheio de Deus, para que nada de mal venha penetrar na tua vida. Diga assim, ó, o medo é uma porta aberta para a entrada de diversos males. Diga assim, ó, porém, o Espírito de Deus, além dele fechar todas as portas ruins da nossa vida, ele nos dá uma fortaleza, irmãos, aonde não tem como o mal ele agir. E não apenas fortaleza, ele fala, né? Mas também um espírito de amor, irmãos. Irmãos, Deus ele é poderoso para te deixar forte e ao mesmo tempo uma pessoa cheia de amor para oferecer para o próximo. Por exemplo, eu já vi pessoas serem traídas, machucadas, já vi pessoas serem maltratadas,
e passando alguns dias, essas pessoas oferecendo amor para quem machucou delas às vezes. Me responde, irmão, o que faz uma pessoa agir dessa forma? Alguns vão falar assim, porque é bobo. Porque é isso. Não, irmãos. Irmão, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão, a gente sabe diferenciar as coisas. Até porque, aquilo que o pastor sempre tem pregado aqui, né? Quando alguém fala mal de você, não está falando a respeito de você, está falando mais a respeito dele do que de você, irmão. Quando alguém trata mal você, está dizendo mais a respeito do outro do que de você. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, irmão, nós conseguimos oferecer amor. Lembra de quando Jesus estava sendo preso, lá no jardim de Getsêmani, e que daí deu todo aquele alvoroço, e dali a pouquinho Pedro pega a espada e corta a orelha do auxiliar lá, o Malco, né? E aí Jesus mandou parar tudo, no meio de toda aquela bagunça, no meio de todo aquele brigueiro, no meio de toda aquela confusão, Jesus achou um tempinho para fazer o bem, quando ele pega a orelha do Malco, coloca de volta, né, e sara a orelha dele. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, irmão, ela vai ter essa condição no seu coração. Ainda que ela possa estar enfrentando luta, tentação, ela consegue demonstrar amor em todas as circunstâncias da vida dela. Olha que interessante. Para você ver a importância de nós termos o Espírito de Deus na nossa vida. E não o espírito do medo. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, o medo, além dele tirar o amor do nosso coração, ele faz com que a gente venha a ter atitudes erradas em certas situações, né? E continuando, para concluir esse versículo, ele diz o que mais? Que o Senhor também, irmãos, Ele nos deu um espírito de moderação. Então, no meio de todas as coisas, o Espírito de Deus, Ele nos dá sabedoria e entendimento para nós saber equilibrar todas as coisas, irmão. Às vezes as pessoas não sabem agir em certos momentos da vida. E às vezes, quando tomam algumas atitudes, tomam atitudes erradas, irmão, né? Só que quando nós temos o Espírito Santo, quando nós buscamos a presença de Deus, estamos cheios do Senhor, nós sabemos a atitude a ser tomada. Porque a palavra de Deus nos orienta o quê? Que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando você está cheio de Deus, você vai saber agir da melhor forma em todas as circunstâncias e situações da tua vida. Amém, pessoal? Eu quero que tu abra a tua Bíblia lá na carta de 1 de João, capítulo 4 e versículo 18, que diz o seguinte: no amor ou na caridade, depende da tradução, mas o sentido é o mesmo. No amor não há o que, irmãos? Temor, medo. Quando uma pessoa está cheia do amor de Deus, irmão, que ela está ali cheia da presença de Deus, não tem espaço para ter um pinguinho de medo, nem que seja, irmão. Hoje no culto da manhã eu até comentei, tem alguns medinhos que até é normal, irmão. Sabia disso? Eu poderia citar o medo de barata, né? Irmãos, para algumas pessoas é normal ter aquele medinho de barata, né? Aquele medinho, por exemplo, de você ir lá no circo e tu não vai lá fazer cosquinha no pé do leão, né? Tu tem um certo medo ali, né? Lá que o bicho te avance, né? Apesar que hoje em dia os circos, a maioria não tem mais leão, né? Mas alguns zoológicos têm, né? Então existe o medinho, digamos assim, que não é tão nocivo para o ser humano. Agora, medo de dirigir, medo, irmãos, de se profissionalizar na vida, medo de buscar um novo emprego, medo de abrir o próprio negócio, ou medo de trocar a área de trabalho, medo de casar, irmão, né? Irmãos, medo de falar não. Tem pessoas que têm medo de falar não, elas até se prejudicam pelo fato de não conseguirem falar não, né? Irmão, entenda o que eu vou te falar, irmão. O medo, ele é prejudicial, irmãos. Amém? Agora, existem alguns medinhos que até se tolera.
né? Só não daria para se tolerar um homem que tem medo de barata. Daí não dá certo, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá entendendo? Medo de jacaré, sei lá, como é que é o nome daquelas cobras gigantes, jiboia, né? Ainda vai, irmão, né? Mas, irmão, medinho de barata, não, tá entendendo? Entenda, existe um medo que nos trava, que impede a gente de vencer na vida, impede a gente até mesmo de fazer coisas maiores. Irmão, esse medo ele não pode estar com você. Medo de ser pai, medo de ser mãe, né? Quantas pessoas que por causa de certos medos, irmão, acabam sendo impedidas de serem felizes. Medo de trocar de carro, por exemplo. Ah, pastor, gostaria tanto de comprar um carro, mas eu tenho medo, vai que dá problema, né? Aí eu pergunto para você, irmão, qual carro que não dá problema, irmão? Carro só não dá problema se ele ficar na garagem desligado, aí ele não vai dar problema, né? Agora, a partir do momento que tu tem um carro, todo carro ele vai ter as suas particularidades, ao qual vai ter as suas manutenções periódicas que terão que ser feitas, irmão. E aí a pessoa, às vezes, ela fica com medo de ter uma coisa melhor por medo de acontecer qualquer coisa que seja, né? Não, irmão. Esses medos, eles têm que ser arrancados da nossa vida. E diz mais aqui o texto da palavra de Deus, ó, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Então, se encha do amor de Deus, se encha da presença de Deus, se encha da unção de Deus e mande esse medo, irmão, que te impede de você ser uma pessoa abençoada, para bem longe da tua vida, no nome do Senhor. Amém, pessoal? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Essa daqui é clássica, irmão. Essa daqui que fala sobre o Pedro, né? Quando Jesus, ou melhor dizendo, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Você já conhece a história, né? E aí Pedro estava até meio espantado, mas aí o Pedro fala, mas Senhor, se é realmente o Senhor, deixa eu ir com o Senhor aí onde o Senhor está, deixa eu andar sobre as águas também, né? Foi assim que o Pedro falou. E o que Jesus falou para o Pedro? Quem lembra? Ó, Mateus capítulo 14, versículo 29 diz, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então o Pedro, ele andou sobre as águas. Porém, irmão, existe algo aqui que acabou travando Pedro, que acabou fazendo com que o Pedro, ele viesse a afundar, né? Está ali no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve o que, meus irmãos? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pessoal, Pedro andou sobre as águas ou não andou? Andou. Só que o que fez ele começar a afundar? O medo. A mesma coisa é na nossa vida. Às vezes, irmãos, a tua vida está indo assim, ó, bem, está indo legal, como se diz. Mas você começa a ficar com medo de certas coisas, começa a deixar certos temores entrar, começa a deixar certas desconfianças entrar, e quando vê esses sentimentos ruins, essas coisas ruins, acaba te amarrando e fazendo você, ó, afundar também. Irmãos, na vida sempre haverá problemas. Uns vão enfrentar um pouquinho mais, uns um pouquinho menos, né? Alguns vão achar que, meu Deus, esse problema vai acabar com a minha vida. Mas, irmão, está na hora de nós dar a volta por cima. Nós temos, irmãos, que encarar com fé, com ousadia e partir para cima do mal, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É certeza. O que é medo? É incerteza. Então, quando nós temos fé, nós temos certeza. Quando nós temos medo, nós temos dúvida, incerteza. Automaticamente, em breve, as coisas vão começar a dar errado. E, irmãos, mantenha a fé no teu coração, a fé na palavra de Deus, a fé em Jesus, e você verá que tudo dará certo no nome de Jesus. Amém, pessoal? Lá no livro de Josué, também existe algo muito importante aqui. Eu não sei se você conhece a história do Josué, mas é o seguinte, irmãos. Deus levantou Moisés para que o Moisés tirasse o povo do Egito e levasse até Canaã. Mas, claro,
Por causa de murmurações, pecados e tudo mais, o povo ficou 40 anos andando no deserto, meio que perdidão por lá, né? Só que, irmãos, os anos se passaram, os tempos se passaram, e o que aconteceu com Moisés, irmão? Moisés, isso mesmo, bailou. Você foi, irmão. Partiu, dessa para melhor, como se diz. Só que, irmãos, Deus escolheu uma outra pessoa para conduzir o povo. E essa pessoa se chamava Josué. O Josué, ele era como se fosse um aluno do Moisés. Era como se fosse um aprendiz do Moisés. E aí, irmãos, o Moisés, ele fez muita falta para aquelas pessoas. O Moisés, ele era um grande líder. Ele estava liderando aquele povo por anos, ele tinha sido escolhido de Deus. Só que, irmãos, olha o que Deus mandou o povo fazer. Josué capítulo 1, versículo 2. O que diz ali? Deus falou o seguinte: ô Josué, é o seguinte, Moisés, meu servo, é morto. Você foi, não tem mais o que fazer, já foi. Portanto, seu Josué, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus chega para Josué e fala assim: Josué, deu de chorar, deu de reclamar, deu de ficar com medo de encarar as responsabilidades da vida. A partir de agora, Josué, é contigo. Moisés já foi. Deixa o Moisés lá, agora é você. Tu vai passar esse Jordão, tu vai conduzir todo o meu povo, tu vai passar esse deserto, esse Jordão, e você vai levar o meu povo lá na terra prometida, Josué. Agora é contigo. Irmãos, a gente tem que ter coragem para enfrentar as situações da vida, irmão. Às vezes as pessoas elas se baseiam muito no ser humano, dependem muito do ser humano. Eu sempre digo o seguinte: a gente precisa um dos outros. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Mas a nossa dependência, irmão, não tem que estar no pai, na mãe, no filho, na filha, no neto, no vô, no gerente do banco. A gente depende muito das coisas desse mundo. Não, a nossa dependência é só do Senhor, irmão. Porque a partir do momento que nós começamos a depender das coisas terrenas, irmão, é como se nós falássemos assim: Deus, o Senhor não serve para cuidar de mim. É mais ou menos isso. Olha o versículo 9 do capítulo 1 de Josué, o que ele fala agora, ó. Deus dizendo por Josué o seguinte: ô Josué, por um acaso não te mandei eu? Portanto, esforça-te, tenha bom ânimo. O que mais? Não pasme, ou seja, não fique parado, nem te espantes, ou seja, não fique com medo, não fique espantado. Tu tem que levantar a cabeça, menino. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A partir do momento que você tem o Espírito de Deus, que é um espírito de coragem, de força, de ousadia, de fortaleza, de amor, de moderação, irmão, tu consegue vencer todas as batalhas da vida, pessoal. Amém? Vamos encerrar lendo o mesmo versículo que nós começamos, que é 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, que diz o seguinte, pode ler. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou medo. Deus, ele não te dá nada que vai te prejudicar, que vai amarrar a tua vida, que vai trazer dificuldade para você. Deus, irmãos, ele te deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, espírito forte. Então, a partir de hoje, irmão, enxuga essas lágrimas aí, ó, levanta a tua cabeça e parta para cima, que você há de vencer em nome de Jesus. Vai dar certo sim, irmão. Creia, vai dar certo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha para a pessoa que está ao teu lado, fala assim, irmão, deu de mimimi agora, deu de murmurar, deu de se queixar, deu de ficar de cabeça baixa. Parece aquelas, não, eu ia falar pato, né? Não é pato. Como é que é aquelas galinhas, que é galinha de Angola, né, que tem no sítio? Que fica lá, tô fraco, né? Não, deu desse negócio aí, irmão. A partir de agora, levantar a cabeça e vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar de pé então.
em nome do Senhor. Fecha teus olhos neste momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse instante eu te peço, Pai, que o teu poder ele entre em ação, destruindo e desfazendo todo o mal. Meu Deus, que toda essa obra maligna, que todo esse atrapalho, que toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse medo, saia em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Pai, com as mais ricas bênçãos do Senhor, para a glória do teu nome.